começando o quadro Falando com a Doutora aqui no Canal 10, o melhor momento do seu dia. E hoje vamos falar de torcicolo. Sou a doutora Natália Argentão e vou falar para vocês como prevenir e o que fazer quando se tem um torcicolo. Fiquem ligados, aumenta o volume do seu áudio que hoje o papo tá super 10. Você já dormiu de mau jeito? Ou virou a cabeça rapidamente e ficou com torcicolo? A dor geralmente é localizada de um lado só e te limita de mover a cabeça de um lado para o outro. Olhar pela janela traseira de um carro, por exemplo, é quase impossível. E para você fazer isso é necessário torcer quase o corpo inteiro para olhar para trás. Para entender melhor o torcicolo, devemos lembrar que as vértebras e os músculos que rodeiam os órgãos são essenciais para a mobilização da cabeça. O que ocorre é uma retração dos músculos e excesso de trabalho deles, fazendo com que haja uma rotação da cabeça para o lado oposto ao da contração. Ou seja, se você tiver uma contratura muscular desse lado, vai virar a cabeça para o outro lado. É porque nós temos um músculo aqui que se chama esternocleidomastoide. E ele é mais conhecido como ECO, é mais fácil de falar assim. E esse músculo, ele é o responsável por você virar a cabeça de um lado para o outro. Normalmente é ele que sempre dá problema, porque ele faz essa sua rotação. E aí, se esse músculo desse lado for o que estiver comprometido, ele vai encurtar e faz com que você faça então virar a cabeça para o outro lado. A coluna cervical é a região da coluna com maior mobilidade. Ela possui a função de transmitir os estímulos dos sentidos e os reflexos do equilíbrio corporal, proteger todo o nosso sistema nervoso e ainda sustentar o peso da nossa cabeça, que compreende aí mais ou menos cerca de 10% do peso corporal. Então, por exemplo, se você pesa aí 60 quilos, o seu pescoço e as suas vértebras cervicais sustentam diariamente cerca de 6 quilos. Por essa razão, a coluna cervical tem de lidar com duas situações aí bem diferentes, que é uma situação de mobilidade e a situação de estabilidade. Mobilidade, quando você movimenta o seu pescoço olhando de um lado para o outro, para cima, para baixo e rodando sua cabeça, mastigando, falando, trabalhando. E a outra situação de estabilidade é quando você está parado. Por exemplo, agora me assistindo, dormindo, lendo. Perceba então que em todas as situações do seu dia, você está recrutando e exigindo o esforço das suas vértebras cervicais e de todos os seus músculos do pescoço. Existem aí vários tipos de torcicolo. O torcicolo congênito, que é quando o bebê já nasce com o torcicolo devido a uma má postura durante a gestação. Então, dependendo de como essa criança é gerada dentro do útero, se ela estiver numa posição em que a cabeça fica fletida ou rodada, ela pode nascer com um torcicolo congênito. E aí, quem vai avaliar depois e tratar isso é um fisioterapeuta ou até uma indicação cirúrgica para reverter o quadro do espasmo da musculatura, encurtamento da musculatura. Depois tem o torcicolo labiríntico, que é o torcicolo que tem relação com o equilíbrio do corpo. O torcicolo dermatogênico, que tem a ver com as lesões de pele, as retrações de pele, como queimaduras ou alguma cicatriz que a pessoa tem e faz aí uma retração da pele, uma retração do músculo do lado da cicatriz. O torcicolo ocular, que pode ocorrer em pessoas estrábicas pelo desvio de um dos olhos. Então, a pessoa ela tem um desvio de um olho e ela usa o outro para melhorar o foco. Então, ela pode fazer uma rotação da cabeça e gerar um torcicolo ocular. E o torcicolo espasmódico, que é esse que a maioria das pessoas sentem ao realizar as atividades como a postura, dormir de mau jeito, ou quando realizam um movimento muito brusco, que aí gera o espasmo muscular.
Espasmo muscular é uma contração súbita e involuntária de um músculo ou de um grupo muscular, acompanhada por dor e restrição dos movimentos do pescoço. E é desse torcicolo mais comum e que afeta todas as pessoas aí, várias pessoas de todas as idades que nós vamos falar agora. Ele pode ser causado por muitos motivos. Ele pode ser causado aí por estresse, ansiedade, fator emocional, sedentarismo, obesidade, tabagismo, que o fumar acelera a degeneração das vértebras cervicais. Então, pode aí causar já outros tipos de patologia que o torcicolo vem como um alerta de que isso está acontecendo. Lesões da coluna vertebral, como escoliose ou hiperlordose, afecções ligadas aos dentes, principalmente o dente do siso, doenças degenerativas como os osteófitos, mais conhecidos como os bicos de papagaio, ou artrose, a hérnia de disco, que é uma desidratação discal que diminui o espaço entre uma vértebra e outra e diminui essa mobilidade entre as vértebras e faz com que você não se movimente da forma correta e ainda pode gerar dor. A postura por tempo prolongado durante uma jornada de trabalho, porque você lembra que você sustenta 10% do seu peso corporal em cima das suas vértebras cervicais. Então, ficar na mesma postura por um período prolongado faz com que essa força vá diminuindo ou recrutando mais fibras musculares para sustentar o seu peso. O uso de bolsas e mochilas muito pesadas, trabalhos forçados com movimentos bruscos ou atividades de levantamento de carga em posição de rotação ou inclinação do tronco para frente, má postura da sua cabeça à noite devido ao travesseiro, colchão inadequado, dormir no sofá, atividades esportivas de contato, assim como futebol, lutas marciais, o boxe, doenças dos nervos e das vértebras cervicais. Ainda o hipertiroidismo pode, se ele não for tratado, ele pode ocasionar um torcicolo, infecções como gripe ou outras afecções que causam um inchaço dos linfonodos cervicais. E aí eles aumentam de tamanho, diminuem o espaço e a circulação dos seus músculos e dos seus nervos, e aí você pode começar a ter eventos de espasmos. Espasmos agudos e dolorosos dos músculos do pescoço podem iniciar de um modo muito súbito, assim, de repente, e podem ocorrer de uma forma intermitente ou contínua, ou seja, vai e volta, ou você tem sempre essa dor. Geralmente, somente um lado do pescoço é afetado, por isso então a gente chama de torcicolo. A direção da inclinação e da rotação da cabeça depende do músculo do pescoço que foi afetado. 1/3 dos indivíduos que apresentam esse distúrbio também apresentam espasmos em outras áreas. Por exemplo, pode apresentar nas pálpebras, de um lado do rosto, na mandíbula, na mão, nos ombros e ter sintomas como dor de cabeça, dor na hora de comer, ao mastigar, engasgo ou dificuldade para engolir e triturar os alimentos e ainda ter sensação de tontura e surdez. Bom, aí você me pergunta, e o que eu faço quando eu tiver um torcicolo? Primeiramente, independente da causa, os seus músculos inflamaram, os seus movimentos estão restritos e os seus nervos estão rígidos. A circulação local que faz a nutrição do seu pescoço está comprometida por todas essas razões e você ainda sente muita dor. Pensando no momento em que você acaba de sofrer a lesão, que é o torcicolo, coloque uma bolsa de gelo. O gelo é antiespasmódico, então ele vai tirar já essa sensação do espasmo. Ele é anti-inflamatório e já vai aliviar muito a sua dor. Você pode usar uma bolsa como essa aqui. Essas bolsinhas você pode tanto aquecer quanto congelar. E aí, atrás delas, normalmente vem indicando quanto tempo você vai deixar. Você pode esquentar na água quente ou direto no micro-ondas e colocar no congelador.
E aí você vai usar ela colocando o gelo, deixando ela dentro do congelador. Depois, nunca coloca diretamente na pele. Pegue aí uma toalhinha, uma fralda, ou sempre algo para proteger. Coloque, envolva a bolsinha e coloque no lugar que está doendo. Você vai fazer isso mais ou menos de 15 a 20 minutos. E você pode repetir 4 vezes ao dia ou a cada 40 minutos, dependendo da sua dor. Ainda tem uma técnica que nós fisioterapeutas usamos muito, que é o banho de contraste. Então, você pode usar ela tanto quente quanto fria. E aí você vai alternar. Você vai colocar gelada para tirar a inflamação. E depois, em seguida, coloca a bolsinha quente para aliviar toda essa musculatura. E aí isso vai soltando com mais facilidade, porque o calor, ele relaxa a sua musculatura e o gelo vai retirar a inflamação. E aí, fazer repouso, certo? Bom, evite realizar alongamentos e massagear logo no momento da lesão, porque isso pode agravar e você pode sentir mais dor, porque você pode aumentar a inflamação, tá? Outra técnica rapidinho e bem fácil, que você não precisa de bolsa. Se você falar assim, eu tô num lugar isolado, eu não tenho a minha bolsa, então você providencia uma garrafinha, mas essas garrafinhas d'água de 500 ml, e você vai fazer a mesma coisa. Você pode colocar a água fria, bem gelada, triturar o gelo, colocar aqui, envolver também, lembrando que o gelo também queima, e colocar a garrafinha. Eu gosto muito de usar essa garrafinha pequenininha, porque ela acopla bem na sua curvatura do pescoço e você consegue deitar e relaxar em cima dela. Você pode ainda colocar um travesseiro para fazer com que você fique numa posição neutra do seu pescoço com o seu ombro. E também você pode usar tanto quente quanto fria, tá? Fazendo da mesma forma que eu falei da bolsinha quente. Então, coloque água fria, deixe 20 minutos, retira, coloque água quente, suportável, morninha, que não vá queimar sua pele. Umedeça a toalhinha com água quente também. E para segurar mais a temperatura quente, tem um truque. Você pode usar papel alumínio, coloca a aguinha quente, envolve sua garrafinha no papel alumínio, que faz com que você perca menos calor na sua aguinha. E aí, molha sua toalhinha na água quente, envolve tudo bem quentinho, morninho, gostoso e coloca no seu pescoço. E aí faz um repouso de mais ou menos 20 minutos, meia hora ou até a sua água esfriar, certo? Bom, ainda o mais indicado, isso é o que você pode fazer no momento da lesão. O mais indicado depois é você procurar um ortopedista para que ele receite um remédio e avalie a causa específica do seu torcicolo, porque nós vimos lá em cima que tem muitas causas que podem gerar um torcicolo. E aí, traçar um tratamento que seja o mais eficaz para você e diminua esses eventos dolorosos. E também procurar um fisioterapeuta para devolver essa função da sua coluna cervical e melhorar a sua consciência corporal, melhorando a sua postura. Então, o fisioterapeuta vai te falar mais ou menos como você deve se manter depois, durante suas atividades, o que você deve fazer, como você vai manter a sua postura bem legal para evitar ter outros torcicolos. Bom, de maneira a alinhar as suas estruturas e corrigir as alterações de inclinação, aumentando os espaços ali entre as vértebras e proporcionando um alívio das suas tensões e diminuindo os estímulos dos espasmos musculares. Porém, existem várias formas de se prevenir um torcicolo. Há profissões mais propensas a sofrer esse tipo de espasmo, como telefonistas que trabalham muito aqui, então vão gerando o espasmo dessa musculatura, dentistas que também trabalham com o pescoço semifletido e com o ombro elevado, os técnicos de informática que trabalham numa postura, né, com a cabeça parada de frente
para o computador e vai pesando, vai ficando com uma postura e várias outras que possam realizar esses gestos repetitivos executados no trabalho ou em atividades desportivas. Então, posturas inadequadas, o estresse diário e a falta de descanso, sobrecargas e traumatismos ocasionais podem gerar aí o torcicolo e a gente vem prevenindo. O nosso organismo vai acumulando esses microtraumas e adotando posições que levam à sobrecarga de determinadas áreas. Pode-se restaurar o movimento, melhorar a postura, liberar as tensões musculares com as atividades físicas regulares, como caminhada, andar de bicicleta e correr. Também, durante o trabalho, dar pausas, evitando permanecer por período prolongado na mesma postura. E realizar alongamentos antes, durante e depois do trabalho, principalmente ao acordar e ao dormir. É quase um dever que se deve fazer, principalmente nessas profissões. Então, eu vou mostrar alguns alongamentos rapidinho e que é muito fácil de você fazer e você procure fazer a hora de acordar, durante o trabalho e no momento de dormir. Então, você vai cruzar as mãos assim, colocar atrás da sua cabeça, feche os ombros, mas deixe o peso do seu braço cair sobre a sua cabeça. E faça esse movimento. Você vai sentir puxar toda essa musculatura aqui atrás. E conte mais ou menos até 30, 40. Depois você retorna devagarinho e solta os seus ombros. Vai deixar a mão assim, para baixo, e puxar o seu pescoço para o outro lado. Conta mais ou menos até 30, 40 também. Retorna devagarinho à posição neutra e troca para o lado de cá. Tá? Isso é muito fácil, muito simples de fazer, não leva nem 5 minutos. E vai fazer com que você mantenha esses músculos sempre saudáveis e tenha uma rotina de trabalho bem melhor. Para quem trabalha, para quem tem o hábito de ficar muito assim, com a cabeça para baixo, então pode pegar as mãos e elevar a cabeça para cima. E também conta até 30, pode repetir 2 a 3 vezes cada um desses movimentos. Adquira hábitos posturais que mantenham o seu pescoço numa posição neutra e aliviando toda essa musculatura, toda essa tensão, o seu dia vai sendo mais produtivo e você evita esses eventos dolorosos. Evite ler na cama, ao menos que você use uma mesa portátil e esteja com a cabeça sempre apoiada com um tipo de travesseiro que a gente chama de triângulo. Então ele faz com que você fique com a cabeça apoiada e a sua coluna torácica também apoiada. A posição de dormir também é outra fonte bem possível de problemas cervicais. O seu travesseiro te força a dormir com um ângulo que seja muito alto ou muito baixo? Se sim, você deve investir num travesseiro novo, que deixa a sua cabeça alinhada com a sua coluna e sempre paralela à sua cama, e que se ajustam facilmente ao formato da sua cabeça. Os travesseiros de pena ajudam muito a você fazer o formato da sua cabeça no travesseiro. Evite também carregar itens em um só ombro por muito tempo. Então, por isso aí existem as mochilas com 2 alças, mochilinhas que tem rodinha, que você leva com a mão, e bolsa feminina muito pesada. E sacola de mercado levando numa mão só é um problema. Se você faz isso e usa esse tipo de bolsa por muito tempo, alivia sua bolsa e vai sempre trocando de ombro. Porque essas precauções vão fazer com que você tenha uma melhor qualidade de vida. Exercícios físicos associados a massagens relaxantes musculares previnem a degeneração dos músculos e a instalação dos torcicolos. Não hesite em procurar um especialista em coluna, um neurocirurgião, um ortopedista, um fisiatra, quando você tiver dor cervical ou algum desconforto como o torcicolo. Uma consulta precoce pode facilitar a eficácia das medidas preventivas e evitar os problemas mais sérios no futuro. Se não houver nenhuma queixa, apenas algumas dúvidas quanto à postura correta e as medidas preventivas para problemas da coluna, procure um fisioterapeuta.
Tratamentos fisioterápicos são continuamente desenvolvidos e aperfeiçoados para que possam auxiliar no bem-estar de cada um e proporcionar uma melhor qualidade de vida. Eu espero ter dado orientações que você possa utilizar e que são muito fáceis de você fazer em casa e que você pode já de imediato tirar essa carga dolorosa e já evitar que o problema fique pior. Eu volto na próxima segunda, quero agradecer a sua companhia e um grande abraço, até segunda, sinta-se abraçado por mim. Tchau, tchau.